Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria, vim aqui rapidamente falar um pouco sobre McDonaldização. Esse conceito foi criado pelo sociólogo norte-americano George Ritzer e basicamente tem a ver com a ideia de massificação da produção, massificação dos produtos. Bom, McDonaldização lembra o quê? McDonald's. Estamos falando aqui da empresa norte-americana que foi criada na década de 40 do século passado e que cria basicamente um padrão de comportamentos, de produtos, de escala, que é uma característica, na verdade, do que é chamado na sociedade capitalista de racionalização. Racionalização é produzir em grande escala, é criar métodos no sentido de estabelecer uma escala de produção rápida e precisa, eficaz, mais do que eficaz, eficiente. Então a McDonaldização basicamente é isso. É lembrar, por exemplo, da cadeia de lanchonete que produz um hambúrguer do mesmo tamanho, do mesmo modelo, no mesmo estilo, em qualquer parte do mundo. Né? E trabalhadores que vão fazendo atividades numa escala grande, com uma produção rápida, para um público massa. Basicamente a McDonaldização, gente, é massificação de produtos e serviços. Tá? A grande questão é a seguinte, esse modelo racionalizado, o George Ritzer, ele vai tirar, na verdade, essa ideia do sociólogo Max Weber, que fala sobre o processo de racionalização que existe na sociedade capitalista, nos modelos capitalistas. Né? E de alguma maneira esse modelo, essa tendência massificada se expande. Porque assim, não é simplesmente a produção de comida rápida, não é essa a grande questão aqui. Mas é o fato que esse modelo massificado ele vai se expandir para outras áreas. Não fica somente na cadeia de lanchonete. Tá? Vai para áreas do setor, por exemplo, de serviços, por exemplo, uma área da educação, vou pegar aqui, comércio, aonde algumas empresas vão pegar basicamente esse modelo da McDonald's e também vão criar uma produção em escala massificada para um público massa. Então é mais ou menos nesse sentido. Então a gente vai verificar que falar de McDonaldização basicamente é uma produção massificada de produtos, de serviços, certo? Em grande escala para um público massa. Que se você verificar um pouquinho, a gente lembrar um pouquinho aqui, lembra um pouco também o modelo fordista, né? O modelo de produção fordista, de produção em massa para consumo em massa. Mas pessoal, antes de começar tudo isso, queria muito que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê seu comentário, faça a sua crítica, o canal também é seu. Bom gente, McDonaldização tem a ver com a cadeia de lanchonete McDonald's. O George Ritzer, na verdade, ele parte de uma visão de que a cadeia de lanchonete McDonald's criou um padrão, um modelo que é sequenciado, tem muito a ver com a ideia da racionalização da produção. Tá? Então é você produzir, na verdade, você produzir alimentos, tá? Em grande escala, para um público massa. Tá? Então assim, é verificar que a McDonald's aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, ela tem um comportamento igual. São modelos que eles são massificados em grande escala. Né? O George Ritzer, inclusive, ele vai mencionar que isso é um processo de racionalização, tá? Que é uma coisa típica do modelo capitalista. E lembra muito a tese do Max Weber, o sociólogo alemão, que quando ele fala, por exemplo, do modelo capitalista, ele diz que o modelo capitalista se caracteriza pela ideia da racionalização da produção. Os modelos, os princípios, há uma racionalidade que tem a ver com a ideia da eficiência. Né? A ideia, por exemplo, da burocratização, da racionalidade de produzir em grande escala, sabe? De uma maneira didática, metódica, isso é racionalização. E esse modelo, né, ele vai, na verdade, se expandindo para vários setores. E no setor de alimentos isso acontece, né? E é aí que existe a ideia da McDonaldização. Porque a McDonald's ela vai criar um padrão, e isso começa lá pela década de 70 do século passado, ela vai criar um padrão de produção de alimentos, de estabelecimentos, todos eles do mesmo tamanho, no mesmo modelo e no mesmo estilo. Em outras palavras, assim, entender o seguinte, quando se fala da cadeia de lanchonete McDonald's, internamente é basicamente uma linha de montagem. Que é você produzir alimentos como se estivesse numa fábrica, numa linha de montagem. Aí quando você fala sobre linha de montagem, né, a gente lembra aqui muito o Fordismo. O modelo de produção fordista, modelo industrial criado pelo empresário Henry Ford no início do século XX, que é basicamente o quê?
produzir em grande escala, de maneira massificada, para um público massa. Tanto é que o lema do Fordismo era produção em massa para consumo em massa. Tá, beleza. Quer dizer, o capitalismo ele tem muito essa característica de produzir em grande escala e de forma massificada. Tá? Então esse modelo ele tem a ver com a linha de montagem, a linha de produção. Tá? E a McDonald's pega esse modelo, tá? Ao ponto de, se você analisar com calma, na cozinha da McDonald's você tem o que? Basicamente um Fordismo de comida. Né? Porque é uma comida que ela não é muito nutritiva, tá? Ela não tem qualidade, tá? Ela tem muito a ver, a relação com a obesidade é muito grande, tá? Ela não é tão ela não tem um sabor tão maravilhoso, perfeito, tá? Porque muitas vezes, se a gente verificar com calma, se eu quero uma comida melhor, se eu quero uma comida com mais nutritiva, se eu quero, por exemplo, uma comida, digamos assim, com um tempero mais apurado, mais sofisticado, eu vou para um restaurante, eu vou para a comida da mamãe, e assim vai, né, em casa, alguma coisa nesse sentido. Só que assim, isso, quando você vai querer uma comida assim, isso leva tempo, né? Isso demora. E veja que o padrão de vida que nós seguimos, ele é um padrão de velocidade, de comportamentos rápidos. Tudo é muito rápido. Quer dizer, o nosso padrão de vida força a gente seguir também um padrão mais ou menos no mesmo sentido. Se o meu padrão ele é rápido, ele é veloz, eu não tenho tempo para sentar num restaurante, eu não tenho tempo, por exemplo, para ir para a casa da minha mãe, comer uma comida, digamos assim, caseira, bem mais preparada, ou se eu não tenho assim uma grana, né, para poder pagar todo dia ir num restaurante bom, comer uma boa comida, algo nesse sentido, a cadeia lanchonete, a comida rápida te dá essa praticidade, porque é uma questão de praticidade, porque se tua vida é rápida, é veloz, ela é intensa, né, o modelo massificado te possibilita isso. Então, a sacada, por exemplo, da McDonaldização, de você produzir alimentos em grande escala, né, para um público massa, é isso. É basicamente isso. É uma ideia brilhante que, na verdade, se expandiu. Né? E aí tu vai verificar, por exemplo, que dentro da própria McDonald's você tem, por exemplo, trabalhadores que fazem atividades em grande escala, né? Muitas vezes existe uma intensificação de trabalho, de produção, tá? Há uma rotatividade muito grande de trabalhadores, porque porque boa parte dos trabalhadores não conseguem seguir esse modelo rápido, absurdamente veloz, desumano que existe dentro das cadeias lanchonetes, né? Principalmente dentro das empresas, onde o trabalhador ganha pouco e tem que trabalhar muito, e é uma atividade rápida, intensa nesse sentido. Então tudo isso faz com que os modelos de McDonaldização, eles acabam se expandindo. Expande de que maneira? Porque assim como o Fordismo, o modelo de produção industrial, ele se expandiu para outras áreas, criando modelos massificados, né, como por exemplo a indústria cultural, que é o caso, por exemplo, de Hollywood, de produzir, na verdade, filmes de maneira massificada para um público massa. A mesma coisa vai acontecer com a McDonaldização, que ela vai criar um padrão, né, um modelo massificado, e vai se expandir esse modelo para outras áreas. Então, por exemplo, outras cadeias de lanchonetes, como a Subway, por exemplo, vai usar esse modelo massificado, né? Um Fordismo de comida, basicamente é isso, tá? Modelo massificado. E outras empresas da área de serviços também vão seguir esse modelo. Inclusive, George Whitson ele fala muito sobre a questão da educação. Ele fala que o caso das universidades particulares que começam a usar esse modelo, essa tendência racionalizada, pragmática, didática, rápida, sequencial da McDonald's para o quê? Para a educação. Então a educação ela deixa de ser um modelo de aprofundamento das ideias, de aprofundamento do conhecimento, se torna uma coisa massificada, em grande escala. Se verificar aqui no Brasil, você tem uma quantidade absurda de faculdades, que boa parte dessas faculdades, elas criam, por exemplo, cursos que eles são massificados e você não tem um trabalho bem elaborado. Por quê? Até pelo valor, o custo baixo, faz com que, na verdade, atraia um número de pessoas que não podem entrar numa universidade pública, né? E muitas vezes, ao entrar numa universidade particular, você vai ter uma mensalidade mais barata. Entretanto, não espere uma boa qualidade da educação que você não vai ter, tá? Então, assim, é como se fosse fazendo a relação com a cadeia lanchonete. Tá? Você tem o hambúrguer,
tá? Você vai ter uma comida rápida, beleza, bacana, que ela é rápida, ela é prática, ok. Ela vai te alimentar, ok. Mas ela não é saudável, ela não é nutritiva, ela pode provocar obesidade em você. Então é isso, tá? Ela tá ali apenas para encher a tua barriga. Então assim, se eu quero, por exemplo, na área da educação, se eu quero simplesmente um diploma, eu quero ter uma formação, tudo bem, beleza. Tu vai ter faculdades que vão te possibilitar isso, mas não espere um grande nível educacional, porque você não vai ter. Até porque o valor é baixo, né? As mensalidades são baixas. Aqui no Brasil, tu tem uma proliferação disso. E eu não falo só, o George Ritz ele fala muito na área da educação superior, mas eu falo também na educação do ensino médio, também tem muito isso, tá? Tu tem muitas vezes colégios que eles têm comportamentos, né, de botar o que? Um número absurdo de alunos numa sala de aula, né, e produzir não conhecimento, mas informação massificada. Tu vai ter um aluno, né, que vai entrar numa sala de aula onde tem 80, 90 alunos ali numa sala de aula, tá? E ali não espere que você vai ter qualidade, que você não vai ter. Porque você não consegue ter qualidade de educação numa sala onde tem, por exemplo, 90 ou 100 alunos do ensino médio. E a coisa piora quando é o ensino fundamental também. Então tu tem algumas escolas que têm esses modelos. Então isso é a McDonaldização. Eles são modelos rápidos, precisos, racionais, que busca aqui amparar um público massa, tá? E esse público massa, ele também visa, até pelo um padrão de vida, a rapidez, a velocidade, certo? Então não espere qualidade, porque você não vai ter qualidade, como você não vai ter qualidade numa McDonald's ou qualquer outra cadeia de lanchonete, porque a comida ela é rápida, a comida na verdade ela é precisa, ok, atende às minhas necessidades, mas não me atende às necessidades nutricionais, não me atende, por exemplo, num paladar sofisticado, não me atende da minha qualidade de vida, porque eu posso, a partir disso, ter obesidade. Então não espere isso. A comida é rápida, ela é barata, ok, maravilhoso. Mas, por outro lado, esse mesmo padrão ferra contigo, principalmente na tua saúde. Então, esses modelos eles vão se expandir para outras áreas. Por isso que, quando ele fala de McDonaldização, o George Ritz, ele fala justamente que esse modelo, assim como o Fordismo, né, ele se espalhou para outras áreas, criando modelos, práticas massificadas. Isso também vai acontecer na McDonaldização. Então ele fala, por exemplo, no livro dele, a McDonaldização do mundo, é no sentido de que o mundo ele vai se tornando o quê? Um modelo massificado de padrões, de comportamentos. E é uma filosofia ligada a uma produção em massa. E se é a produção em massa, não espere qualidade, porque você não terá. Não espere, na verdade, uma coisa sofisticada que você não terá. Você vai ter o produto, você vai ter o serviço, ok, mas qualidade nenhuma. Muito pouco nesse sentido. Por quê? Mas por que as pessoas não estão buscando essa qualidade? Porque se o meu padrão de vida é rápido, ele é veloz, ele é intenso, eu acabo pegando e aceitando qualquer coisa, né? Porque a minha vida, o meu padrão de vida veloz, rápido, fluido, como dizia Zygmunt Bauman, tá? Cria, na verdade, comportamentos que vão acontecer, se desenvolver em várias áreas, em vários setores, no amor, nas relações amorosas, até mesmo nas empresas. Então a McDonaldização basicamente é um modelo massificado, racionalizado de produtos e serviços criados pela empresa McDonald's, que expandiu esse modelo desde a década de 70 do século passado e se espalhou esse modelo para outras áreas e para outros modelos de comércio, de produtos e serviços. Quer dizer, a McDonald's se torna, segundo George Ritz, uma referência para outras empresas, para outros setores. Ou seja, massificação, praticidade, velocidade e com produtos bastante questionáveis do ponto de vista de qualidade. É isso. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.